Amiguinhos, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa thumbnail aqui do Pidiri. Olha que legal ficou a nossa thumbnail profissional. Essa thumbnail aqui você pode cobrar um valor incrível por ela, um valor muito bom de verdade. Ela não deve nada às thumbnails que você encontra por aí, que você vê a galera fazendo, os thumbmakers profissionais. Essa daqui é uma thumbnail top e ela é muito fácil de fazer. Eu fiz aqui com técnicas muito fáceis. Você pode fazer ela tranquilamente aí com o mouse, não tem muito segredo. E aí você vai aprender nessa aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vem comigo porque tá bem legal. Então nós vamos começar a nossa aula com essa tela em branco, e aí, como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu gosto sempre de colocar uma cor aqui que seja um pouco mais neutra, para que a gente possa trabalhar aqui de forma mais tranquila, tá bom? Isso ajuda a destacar os elementos, isso vai facilitar muito o processo. Bom, eu separei algumas imagens aqui, então a gente vai fazer uma thumbnail do Pidiri. E nós temos aqui o nosso personagem. Eu utilizei inteligência artificial para recortar ele aqui. Se você quiser recortar à mão, tem diversos vídeos aqui no canal que ensinam também. Mas é aquela história, né? A tecnologia está aí para nos ajudar. E aí a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. A primeira coisa que eu vou fazer é posicionar um fundo. E aí eu tenho essa textura aqui, que ela vem do meu pacote. Eu tenho um pacote com coisas que eu utilizo nas minhas thumbnails, nos meus projetos de design e tudo mais. Alguns deles eu já coloquei para vocês aí baixarem, tem um pack de mão e tal. Alguns outros eu não posso simplesmente pegar e colocar para vocês porque são coisas que eu paguei, eu acabei comprando para colocar ali. Mas se um dia vocês quiserem, eu posso criar um pacote e aí vocês podem comprar esse pacote. Eu coloco um preço bem baratinho, porque a maioria das coisas que eu comprei lá de fora, dos designers lá de fora, porque tem muita coisa, eles colocam várias PNGs, enfim, os pacotes são bem completos e aí não seria muito justo, né, eu simplesmente pagar $20 num pacote e colocar aqui de graça para todo mundo. Além de desvalorizar o que o cara tá criando lá, desvaloriza também o que eu paguei aqui, eu saio colocando de graça para todo mundo. Mas de vez em quando eu coloco algumas coisas aí para vocês, tá bom? Então a gente vai posicionar o nosso personagem aqui, eu não sei porque que essa imagem tá bugada, meu PC tá indo de base, pra gente entender o que a gente quer fazer. Como eu quero criar uma thumbnail que a gente tenha este personagem principal encarando alguns dos seus problemas, porque o contexto é, né, o Pidiri ele teve aí algumas situações bem estranhas e aí a gente quer encarar, né? Então nós temos aqui também um quadro, um pinboard que eles chamam, vocês podem encontrar se vocês procurarem por pinboard. E aí a gente vai fazer a nossa composição. A primeira coisa que eu faço é sempre a composição e depois a gente vem fazendo a ambientação, tá bom? Então a gente vai fazer a nossa composição dessa forma. E aí eu queria colocar como se fosse, sei lá, aqui está sendo exposto algumas das coisas que ele acabou fazendo e tal, entendeu? Algumas das polêmicas dele ali, como a gente vê por aí. Então eu vou colocar só essas duas aqui, tá bom? Não preciso colocar mais, é claro que a gente poderia colocar mais aqui, mas eu vou colocar só essas duas aqui, e aí a gente vai ver como que vai ficar essa composição depois, se vai precisar adicionar mais alguma coisa, mas por enquanto eu vou deixar assim, só para a gente ter uma visão. Aí eu trouxe alguns elementos, né? A gente tem o pino, que não pode faltar, né? Já que a gente quer colocar aqui, ele também não vai ficar exatamente deste tamanho, mas é importante. Trouxe aqui uma fitinha também pra gente colocar, ó, tipo, tá vendo? Ó, isso daqui é perigoso. Então a gente vai trazer pra cá assim, né? Vamos encontrar uma forma de encaixar melhor aqui. Tá. Beleza, é basicamente isso daqui, né? Puxei todas as imagens. E trouxe essa imagem aqui que é muito importante, ó. Isso aqui é uma tabela de cor de pele. Por quê? Porque a gente vai fazer um tratamento na pele dele, a gente vai adicionar uma complexidade um pouco maior nas nossas thumbnails quando a gente vai falar de um personagem que a gente quer fazer um tratamento de pele. Então a gente vai fazer isso aqui no nosso Pidiri, o nosso não, o seu Pidiri, tá? O seu, fique com ele aí. Então a gente vai fazer esse tratamento de pele nele. O que eu recomendo sempre que você for fazer algum tipo de coisa assim, vamos duplicar essa camada aqui só para a gente ter
essa daqui livre e a gente mexer na de cima, tá? Ela tá em objeto inteligente aqui e tá tudo certo. Cara, a minha imagem tá excelente. Tirando aqui talvez esse recorte branco, mas aqui é bem simples, ó. Seguro Ctrl, clico aqui na minha camada, ela vai selecionar, vem aqui em selecionar, modificar e aqui eu vou fazer uma contração de 2 pixels, tá bom? E aí eu vou criar uma máscara aqui, ó. Se eu criar uma máscara, ela vai sumir com aquela parte branca que a gente colocou ali, ó. Porque essa máscara, ela basicamente pintou de preto em volta de tudo aquilo. Como eu contraí, ela entrou um pouco mais para a imagem e aí sumiu com aquele branco ali. Se eu quiser converter novamente em objeto inteligente, eu posso converter. Então aqui a gente tem ele recortado, bonitinho, tá tudo certo. Não dá para fazer quase nada na imagem dele, porque você pode ver, ó, tá bem legal aqui, tá bem bacana. Se a gente for fazer muita coisa aqui, vai ficar estranho, né? Mas vamos mexer. Vou duplicar ela. Vou vir aqui em filtro, já vou colocar um desfoque só para vocês terem uma ideia de como fica, tá? Vou colocar aqui um gaussiano. Posso colocar aqui em 2. Tá vendo que ela ficou desfocada aqui, ó? Se eu adicionar uma máscara e aí eu vier e der um Ctrl I, ela vai ficar preta e vai esconder tudo. E aí eu venho aqui no meu pincel, vou colocar um redondo macio com uma opacidade aqui de 37, num fluxo de 27, enfim, não precisa ser tão forte assim. E se eu vier pintando aonde, no pincel normal, tá? Aonde eu acho que eu tenho que melhorar a pele dele, ela vai escondendo algumas imperfeições. Essa é uma forma rápida de você criar um tratamento de pele nessas imagens. Lembrando que existem diversas formas de você adicionar um tratamento de pele, mas como a gente está querendo fazer de uma forma mais rápida e que fique legal, a gente pode fazer assim, que o efeito ele fica muito bom. Então eu venho aqui, ó, pintando de branco nos lugares que eu acho que precisa de algum retoque, tá bom? Não precisa passar em todos os lugares, vai só onde você acha que realmente está precisando de um retoque para esconder algumas imperfeições, para deixar a imagem um pouco mais lisa, porque isso vai garantir que os próximos efeitos que a gente adicione aqui funcione até melhor, né? Então é preciso fazer esse tratamento aí quando você quer colocar um personagem onde a ênfase é no rosto dele, tá? Mas como eu falei para vocês, a nossa imagem estava tão legal que nem precisa adicionar tanto essa limpeza, ó. Ficou bem suave, suave mesmo. Se eu duplicar ela aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, não vai fazer tanta diferença. Se eu aumentasse a quantidade de desfoque, também não ia fazer tanta diferença. Então a gente vai deixar assim. Ah, eu quero juntar as duas. Pode vir aqui, ó, clica nas duas, seleciona ali com Ctrl, segura o Ctrl, clica nas duas, seleciona, converte objeto inteligente, você tem essa imagem com esse blurzinho. Lembra que eu trouxe aqui uma paleta de cores? Isso daqui é muito importante. Cor de pele, você vai lá e digita cor de pele e você vai encontrar. O que a gente pode fazer, o que geralmente é feito na maioria das imagens aí nas thumbnails que a gente conhece. As pessoas vêm aqui e elas alteram a cor da pele do personagem para que isso fique um pouco melhor. Melhor para o quê? Para as pessoas entenderem o que tem ali de informação. Porque a nossa pele ela não é de uma cor só, ela é desregular, né? A gente tem partes mais escuras, partes mais claras, enfim. Às vezes a foto que você está tirando ali, ela muda um pouco o tom da sua pele. Então você pode vir aqui, ó, e criar um mapa de degradê. Nesse mapa de degradê, a gente vai selecionar a nossa cor. Então, eu quero que o Pidgiri ele tenha uma cor mais voltada para esse daqui, né? Só que aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo pegar aqui com conta-gotas. Então, eu vou digitar porque o número tá bem aqui, ó, 99644D. A gente tem esse tom aqui. E aqui a gente vai pegar ele um pouquinho mais claro. Eu vou repetir ele, né? 99644D. Ou eu poderia simplesmente procurar aqui na mão. Se eu quiser um pouco mais escuro aqui, ó,
Eu posso subir ele um pouquinho. Eu vou subir ele agora para o 62, só para a gente ver. 3A18. Isso daqui é questão de você testar e ver como que fica. Eu acho que aqui, nesse mapa de degradê, vai funcionar melhor, tá? Então eu vou fazer ele assim. E aí, é claro, galerinha, Ctrl I aqui a gente esconde. E aí, o que eu vou fazer? Com o meu pincel em branco aqui, eu vou pintar. Só que agora eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou colocar aqui uns 22, uns 21, 20 aqui, ó. E aqui eu vou pintando de branco. Venho aqui, toma cuidado para não passar muito, invadir muito a parte do cabelo, né? A gente não quer que o cabelo do nosso personagem seja pintado. Embora existam algumas partes ali que entrem, né? Mas a gente não quer. E também não pesa muito a mão aí. Se você vê que pesou muito a mão, você vem aqui e modifica, tá bom? A gente só quer realmente dar um tom de pele para ele. Olha como que vai mudando, né? Dar um tom de pele para ele mais uniforme e fazer com que ele seja realmente o personagem destaque da nossa thumbnail. E é muito importante que você pegue esses códigos de tom de pele aí para que você coloque, né, o tom de pele certo. Às vezes as pessoas colocam uns tons de pele nos personagens que você fala assim, cara, esse cara não é laranja, essa mulher aí não é verde. O que você está fazendo nessa thumbnail? Então procure aí por tons de pele, código de cor, paleta de cor de pele e vai, entendeu? E vai porque é muito divertido mexer nisso daqui. Como a gente fez um mapa de degradê, então nos pontos mais claros vai pegar a cor mais clara, nos pontos mais escuros vai pegar a cor mais escura. Isso facilita muito, porque eu não preciso ficar fazendo um por um, né? O próprio mapa de degradê vai fazer essa mudança de tonalidade para mim. E aí, ó, tá vendo que aqui eu pesei um pouco? Se aqui eu achar que eu pesei um pouco, eu posso vir aqui, ó, no pincel preto. E aí eu passo em cima de onde eu pesei, ó. E aí, né? Ó, 100 com 100 com. Então aqui a gente já deu uma certa uniformizada. Pode fazer um pouco mais se você quiser. Ah, invadir bastante no cabelo ali. Vem aqui, ó, tira. Bonitinho. Aqui a gente já deu uma certa uniformizada, né? Nosso personagem já tá ficando com... Pode vir aqui no pescoço também, né? Lembrando que tem pele aqui também. Ó. Ficando com a pele mais uniforme para que a gente possa entregar uma qualidade na thumbnail maior do que uma foto tirada, né? A ideia de fazer uma thumbnail é você juntar, não só você juntar os elementos ali para contar uma história, mas você também melhorar esses elementos para que esses elementos sejam mais visíveis, uma vez que o YouTube vai comprimir bastante essa imagem e ela não vai ficar tão visível assim, então você precisa deixar eles o melhor possível para que a gente possa ver aquilo ali, né? Então, ó, diferença, né? Já demos uma melhorada aqui na pele dele. Beleza, não vou mexer nesse efeito aqui agora. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, clicar, né? Clicar. Venho em exposição. Se eu diminuir, vai ficar sombra. Se eu aumentar, vai ficar luz. E aí eu quero aumentar aqui, ó. Pode ser que tá ótimo. E aqui eu vou criar essa máscara bonitinha aqui. O que eu vou fazer? Como eu puxei luz, eu vou pintar de branco tudo que brilha aqui, tudo que é branco. Então aqui, ó, o olho também é um tratamento bem simples, mas eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou corrigir, tá vendo que tem essa parte aqui, ó, que tá vermelha. Então eu vou pintar de branco aqui. Isso daqui fique mais claro. Eu posso alterar esse tom aqui também. Tá vendo que agora, ó, foi estranho, né? Tava mais escondido, agora eu puxei ele aqui, ó. Só que aqui ele ficou assim, ó. Então isso daqui a gente vai mexer depois, né? Vou clarear aqui as partes que eu tenho que clarear. E depois eu mexo ali. Vem aqui bonitinho. Aqui eu vou fazer só esse contorninho aqui. Já vou adicionar essa parte onde
tá menor aqui, que são essas luzes. São essas luzes menores, ó. Que eu não vou adicionar naquela parte de fazer as luzes no rosto do nosso personagem, porque aqui é um negócio tão pequenininho, tão minucioso, que não vale tanto a pena eu mexer naquela parte lá. É melhor aproveitar esse momento aqui que eu tô dando esse realce. Então vem nos dentes, né? Não faz nada muito exagerado, não. A gente vê a diferença. Eu venho justamente onde tá mais escuro e venho dando aqui umas pequenas pinceladas, né? Tá ótimo. Aqui eu vou dar um destaque, ó, na boca dele. Tudo isso aqui é luz que a gente está adicionando, mas como eu não vou fazer lá naquela parte onde eu vou colocar os pontos de luz no rosto dele, que são os pontos maiores, poderia até fazer naquela parte lá, eu vou fazer aqui. Ó, já deu uma leve melhorada. Aqui, cara, tá me incomodando muito essa parte vermelha do olho dele aqui. Até entendo que pode ficar legal pra thumbnail, tipo, ele tá com um olho meio estranho ali, né, na thumbnail. Mas se eu quiser, eu posso alterar isso daqui também, tá? Tem várias formas, uma delas seria simplesmente vir aqui e criar uma cor sólida, e essa cor sólida ser o branco. E aqui eu faço a máscara dele invertida, né, e venho aqui e pinto de branco essa parte aqui do olho dele, só que tá ficando com aquele olho de alienígena, certo? Porque quanto mais eu tô pintando, ó, mais ele tá invadindo uma parte que não é, né? Que é uma parte de pele. Então se eu inverter aqui pro preto, ó, eu posso vir corrigindo aquilo que eu fiz. Ok. Sei lá, ficou meio com olho de alienígena, né? Não sei, mas eu acho que o olho dele, assim, na vida real é dessa forma também, ó. Olha lá, ó. Adicionei o branquinho ali, tá tudo certo. Não precisamos mexer nisso daqui. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Todas essas camadas, se eu quiser colocar elas aqui, ó, pra criar uma máscara de corte pra debaixo, eu posso, tá? Não precisa deixar elas presas aqui do jeito que eu vou colocar, mas se você quiser pode colocar que vai ficar vinculada aqui essa camada de baixo. Beleza, vou até tirar essa parte de cor de pele aqui que a gente não precisa mexer. O terno dele, se eu quiser pintar aqui de branco, eu posso pintar. E aí eu pinto um pouco do terno dele aqui, só para deixar ele um pouco mais claro, né? Nem precisa, porque se eu pintar, ó, eu vou tirar muito da informação do branco aqui, então tá tudo certo. Beleza. Nós temos aqui parte do tratamento de pele do nosso personagem, ó. Faz bastante diferença, né? Agora a gente vai vir com aquelas sombras e aquelas luzes. Então, cria uma curvas aqui, vem aqui embaixo, puxa bem aqui assim. Vamos adicionar essa sombra aqui. Aqui eu vou trabalhar só a sombra do meu personagem. Crio uma máscara de corte para que ela venha para o meu personagem. Ctrl I, escondo. Tudo que eu pintar de branco vai ser revelado e tudo que ficar preto vai ser escondido. Então a gente quer sombra onde? No cabelo dele pode deixar 22, 21 ali normal mesmo. Quero sombras aqui. Não exagere, senão você vai ferrar com a sua imagem. A composição não vai ficar legal. Só vamos adicionar essa sombrinha aqui no nosso personagem ter o seu destaque, né? Ó. Bem sutil. Então vamos carregar a imagem dele, até mesmo porque a imagem dele já está muito legal. Vou criar a luz também, vem em curvas, aí eu venho aqui na parte de cima, aumento aqui assim. Vou criar aqui uma máscara de corte aqui para baixo e agora eu vou pintar aonde eu acho que tem luz, né? Aqui assim, ó, bonitinho. Aí aqui na luz a gente adiciona um pouco mais, porque é justamente o que vai dar esse contraste
mais sutil, né? Porque se você coloca muita sombra, acaba não enxergando muito do que tá ali. Mas se você coloca luz dando contraste com a sombra, mesmo que ela seja menor, a sombra seja menor, você tem um contraste um pouco maior. Então eu prefiro adicionar um pouco mais de luz do que um pouco mais de sombra. Não sei se faz sentido para vocês aí, mas enfim, é essa a questão. Aqui assim eu vou adicionar. Acho que já tá ótimo, hein? E vou queimar a pele dele também. Então crio uma nova camada. Máscara de corte. Vou vir aqui no baldinho. Vou selecionar o cinza é o 50 aqui. Vou pegar aqui, venho no sobrepor. E agora a gente vai queimar essa pele dele. Superexposição é onde a gente vai passar na sombra. Pode deixar aqui no 11, tá ótimo. Então tudo que for sombra a gente vai passar. Aqui assim, ó, sombra, 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 sombra. Aqui toma bastante cuidado, porque essa parte aqui, ela pode acabar com a sua imagem, tá bom? Subexposição onde for luz. Luz, luz, luz. Luz aqui. Ó, tá vendo que tá bem marcado, mas beleza, não tem problema, a gente vai mexer nisso daqui. Não quero que fique tão marcado assim. Não é o objetivo, tá vendo? Ficou muito marcado. Vem aqui e diminua a opacidade. Vou colocar aqui uns 45. Legal, hein? Olha como o nosso personagem tá ficando incrível. Olha como esse tratamento de pele tá maravilhoso. Vou tirar tudo aqui só para vocês verem, ó. Aqui já é a nossa imagem com aquele borrão. Já tá legal, já pode fazer uma thumbnail assim. Mas aí você vem aqui, ó, beleza. Mexemos na cor da pele. Legal, já deixou mais uniforme, já ficou mais bacana. Adicionamos o branco aqui onde estava precisando do olho aqui. Já corrigimos um probleminha. Agora adicionamos aqui, ó, a luz em lugares que a gente precisa. Viemos aqui com a sombra, viemos aqui com a luz e viemos aqui com aquele efeito queimado na pele. Olha como o nosso personagem já ficou incrível. Beleza, então, agora a gente tem aqui o nosso personagem, que é o principal da nossa thumbnail. Vamos começar a trabalhar a ambientação. A gente tem um fundo aqui que ele tá bem sem graça, né? Vou criar uma cor sólida aqui no vermelho, porque eu quero ver como que vai ficar. Lembrando que o vermelho geralmente representa perigo ou coisa do tipo, né? Tá vendo que eu tenho essa camada aqui com fundo? Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu posso diminuir a opacidade dela. E aí eu vou trabalhando aqui no meu vermelho também. Ou eu posso colocar ela para trás desse fundo aqui, dessa cor vermelha, e diminuir a opacidade dela ou o modo de mesclagem. Eu vou jogar ela para o fundo aqui, para trás dessa cor vermelha. E através dessa camada aqui a gente vai encontrar uma forma de fazer ela ficar interessante, né? Então aqui eu vou diminuir o vermelho, eu vou colocar ele um pouco mais escuro. E aí eu venho aqui na mesclagem dela. Ó, a luz indireta como que tá legal, né? Acho que luz indireta tá bacana. Vou criar aqui uma nova camada. Venho aqui com o meu pincel, vou colocar no preto. Vou aumentar e vou fazer uma espécie de vinheta. Vinheta é essa bordinha que fica ali, uma sombra que fica. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Vou bater o pincel aqui assim. E vou criando essa espécie de vinheta, tá? Os cantos mais escuros. E o centro mais claro. Então a gente tem aqui uma vinhetinha. Ah, não, ficou muito forte. Diminui aqui a opacidade dela. Ou refaz a vinheta. Vai do jeito que você quer fazer. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso quadro. Se ele pode ficar em uma posição diferente. Se ele fica reto, 100% reto. Eu não gosto de 100% reto, eu acho que fica estranho. Então a gente vai dar uma leve inclinação nele aqui para a gente ver como que fica.
Para mim tá ok aqui. Vamos posicionar esses elementos que estão dentro dele, certo? Eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. E aqui vai muito da ambientação que você quer criar. Então leve mais tempo fazendo isso daqui. Não faça como eu estou fazendo, que é mais aleatório, né? Leve mais tempo para fazer isso. E agora a gente vai pegar os pinos, né? Pô, não pode ficar um pino gigantesco aqui. Como é que pode um pino desse tamanho? Vamos diminuir ele aqui, ó. E aqui assim eu posso colocar tanto aqui. Aí eu venho aqui, posso segurar o Alt aqui e puxar, ó. Aí eu tenho o segundo pino. Posso colocar esse pino aqui, mas aqui no caso ele tá mais pelo meio, né? Não tá incrível, mas também não tá aquela coisa horrorosa. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essas fotos aqui, vou dar um Ctrl U e vou tirar a saturação. Quero que elas fiquem preto e branco. Tá em objeto inteligente aqui, se eu precisar depois eu só tiro aqui, ó. Quero que elas fiquem preto e branco para destacar mais os pinos e a gente possa ter ali um design diferente, né? Vou dar 2 cliques aqui nela pra gente... Ai, eu odeio quando isso acontece. Pra gente vir aqui no estilo de camada. Vou colocar uma sombra projetada. Tá vendo que minha sombra tá muito marcada? Eu não quero que ela fique tão marcada assim. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mexer aqui no tamanho. Diminuo a expansão. Vem aqui na distância, ó. Coloco aqui a distância e vou mexer no ângulo dela. Aqui não. Aqui eu acho que tá legal. Aqui assim. Diminuo a opacidade. Poderia fazer de forma diferente, mas até o momento aqui tá ok. Satisfaz o que a gente quer fazer, tá bom? Então vem aqui nesse daqui também. Já tem a sombra ali, tá tudo certo. Olha como que a gente já vai criando uma certa ambientação aqui, já vai ficando legal, né? Vou pegar esse negócio de perigo aqui também. Vou encontrar uma forma de encaixar ele aqui, ó. Warning. E aí se eu achar que tá atrapalhando aqui, ó, a gente vai selecionar. Acho que nem tá, né? Eu vou subir só um pouquinho. Pra cá assim, ó. Aqui eu quero ali. Mais ou menos aqui assim. Vou dar um zoom aqui que eu consigo controlar melhor. Tá. Vai ficar aqui mesmo. E aí eu vou pegar o meu pino e vou trazer ele pra cá. Vou criar essa sombra também no pino, porque querendo ou não o pino ele faz uma sombra, né? Só que aqui, ó, no caso, ó, tá vendo que ela tá... Como a minha imagem ela é uma imagem que tem uma sombra já, ela fica... A sombra ali fica muito forte, tá vendo? Então aqui eu preciso mexer nessa sombra projetada aqui e diminuir a opacidade dela. Nem precisa, na verdade, porque a imagem ali já está cobrindo, né? Eu não vou colocar isso não. Tá tudo certo aqui. Depois eu faço isso de uma outra forma para melhorar. Beleza. Vou fazer um teste aqui só para a gente ver como que fica. Se eu colocar uma luz vindo do lado de cá, vermelha, será que fica legal? Essa é a questão que a gente tem que ver aqui agora. Se eu colocar uma luz vindo desse lado aqui, vai ficar legal? São coisas que a gente tem que dar uma pensada, porque a nossa composição ela faz muito sentido quando as coisas combinam. Então a gente vai pensar nisso daqui a pouquinho. Vou mexer nessa faixa aqui, eu venho aqui no filtro de Camera Raw. Eu vou dar um pouquinho de textura para ela, venho aqui em efeitos, textura... Vem aqui na claridade, vou aumentar bastante essa claridade, detalhes, vou aumentar bastante a nitidez e tá tudo certo. Depois a gente vai mexer aqui melhor. Aqui é a nossa pele, eu não quero mexer nisso.
E aí, por enquanto, a gente tem aqui a nossa thumbnail. Vamos começar a aplicar as sombras nos nossos elementos para fazer um pouco mais de sentido. Vou criar uma camada aqui de curva. Vou descer bastante aqui. Vou inverter isso daqui, obviamente. Com meu pincel branco eu vou começar a pintar. Só que aqui eu tô acima do meu personagem. Não tem muito problema, tá? Porque eu não vou pintar algo que esteja em cima do meu personagem, só vou pintar em volta. Se você for pintar algo que esteja em cima do seu personagem, aí você desce ela para a camada que esteja abaixo do seu personagem. E aqui, ó, pode ser o 36 mesmo. A gente vai começar a trazer um pouco mais de destaque para esse quadro aqui, tá? Eu vou pintar um pouco mais assim. Eu poderia pintar o quadro primeiro para depois pintar a parte de cima e tudo mais, mas aqui a gente está economizando tempo, né? A própria fita, ó, a fita, vamos adicionar uma sombra, né? Olha como é que fica legal a sombra da fita, ó. Se aumentar muito fica bizarro, né? Deixar ela mais aqui um tamanho um pouco maior. Olha como é que deu a profundidade a gente colocar a sombra ali na fita, certo? Então vem aqui, ó, esse lado aqui, eu vou passar um pouquinho mais. Pra ele não ficar chapado, né? Porque se eu colocar ele chapadinho aqui, pô, a gente não vai estar trazendo o que a gente quer de fato, né? Eu vou dar um truquezinho. No meu próprio personagem aqui, ó, 2 cliques nele. Projetar essa sombra aqui, ó. Diminua um pouquinho. E aí eu volto aqui que eu quero deixar esse quadro um pouquinho mais sujo. Beleza, ó. Já temos aqui. Olha como as coisas já estão se encaixando melhor aqui. Posso adicionar pontos de luz? Posso. Então eu posso vir aqui, ó, curvas novamente, crio a curva aqui em cima, dou aqui um Ctrl I, e aí eu venho pintando de branco onde que eu quero essas luzes, né? Então se eu quero uma luz aqui, eu pinto, ó. Só pra gente ter algo um pouco mais estilizado, né? Mas nada que vai influenciar tanto. Beleza, galerinha. O que a gente vai fazer aqui agora? Precisamos resolver esse negócio dessa luz aqui que tá me deixando maluco. Vamos ver como que ela vai se encaixar aqui. Eu acho que aqui assim, ó, tá ok, hein? E aí eu vou duplicar ela, porque eu quero trazer ela para os outros elementos também, de uma forma que a gente possa ter uma composição mais sombria, né? Olha que legal que vai ficando. Vamos tentar fazer aqui embaixo também. Se ficar ruim a gente tira, né? Tem essa. Ah, legal, hein? Legal, vou até duplicar essa daqui para poder trazer ela um pouquinho mais para cá também. Legal. Só tô achando que ela tá muito forte aqui, então eu vou mexer aqui no modo de mesclagem dela. Normal, indireta, direta, brilhante. Vou tirar aqui um pouquinho da opacidade. Aqui tá tudo certo. Vamos fazer essa fita aqui de forma bem tranquila. Duplico essa camada, certo? E aí eu venho aqui em filtro, desfoque, movimento. Pode colocar 5:17, tá ótimo. Tá vendo que ficou desfocado? Mas eu não quero todas desfocadas. Então eu crio aqui uma máscara, dou um Ctrl I
E agora eu vou pintar de branco onde eu quero o desfoque. Então eu vou pintar aqui, ó. Vou colocar o 100% mesmo, porque eu quero o efeito completo, tá? Aqui, ó. Passo bem aqui em cima, ó. Quero o efeito completo. Como ela tá com esse efeito aqui, ó, de sombra projetada, eu vou tirar essa sombra projetada, porque senão fica estranho, fica aqui borrado, né? Eu não quero, eu só quero o borrão de movimento, ó. Então eu passo aqui onde vai ficar. Beleza, tá ótimo. Com, sem. Com, sem o efeito. Ótimo, incrível, maravilhoso. Agora, galerinha, a gente vai fazer o seguinte. Eu tô incomodado com esse vermelhão ali. Eu tô vendo que tem esse vermelho aqui que tá invadindo. Eu vou passar uma borrachinha aqui só de leve para tirar. Esse vermelhão aqui, ele tá me incomodando. Vou diminuir um pouquinho aqui. Não, pera aí, foi muito. Certo, já deu uma diminuída aqui, tá tudo ok. O que a gente vai fazer? Eu posso adicionar um contorno no meu personagem, se eu quiser. Vai ficar legal pra caramba esse contorno. Só que aqui eu prefiro fazer esse contorno com a mesa digitalizadora. Eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar esse contorno com a mesa. Vamos dar um toque aqui, criando uma nova camada embaixo dessas camadas de luzes, com preto, pra gente esconder alguns elementos que eu acho que tá muito marcado, ó. Eu posso fazer assim, ó. Se eu achar que tá muito estranho, eu venho aqui e vou... Ah, mas aí eu passei em cima da fita. Vamos descer essa camada aqui, porque eu não quero essa camada muito lá em cima, né? Eu quero essa camada um pouco mais lá embaixo. Na verdade, eu quero abaixo do meu personagem. Quero ela aqui, ó. Abaixo do meu personagem. Então venho aqui e vou dando essas leves batidas pra gente ter esse fundo um pouco mais misterioso, né? E aí, se eu achar que tá muito forte, venho aqui na minha borracha, apago um pouco, né? Vou aumentar o meu pincel aqui. Apago um pouco pra gente não perder muita informação. Tô sentindo que aquele vermelho ali em cima, ele tá um pouco estranho. Daqui, ó. Então aqui eu vou mexer nele. Vou ajustando aqui conforme aquilo que eu achar melhor. Beleza, como eu falei para vocês, aqui a gente pararia, poderia fazer o contorno com o mouse também, então eu só vou salvar o meu arquivo aqui para não perder tudo. O meu contorno, ele vai ficar acima dos efeitos que eu adiciono, né, em cima da pele do meu personagem, mas abaixo desses efeitos de iluminação aqui. Poderia criar aqui aquele contorno, fazendo um contorno de forma bem simples aqui para vocês. Poderia criar uma cor sólida aqui, procuro pelo vermelho, tá tudo certo, eu acho que esse vermelho aqui tá ok. Dou aqui um Ctrl I, venho aqui no meu pincel, com esse pincel mesmo eu vou achatar ele aqui. Assim. Coloco aqui o aerógrafo, não vai alterar muita coisa. Venho aqui, diminuo para 67, coloco aqui uns 70 quase. E aqui eu viria fazendo um contorno bem simples com o mouse, e aí depois a gente ia ajeitando, né? Então posso fazer um contorno, ó, bem simples aqui com o mouse. Não tão bizarro assim, tá? E depois vem ajeitando aqui, arrastando, né? Você pode pegar, fazer o borrar. Pode pegar o borrar aqui, puxar algumas partes. Pode pegar a própria borracha e ir tratando isso daqui. E aí você vai ter um contorno bem legal e tal. O próprio contorno do rosto dele aqui, ó. Se eu quiser adicionar esse efeito de contorno, né? Poderia fazer aqui assim, ó. E aí eu vim aqui com a borracha e mexeria nesse contorno, né? Na verdade não é borracha não, né? É o preto, porque eu tô tratando de uma máscara aqui que eu criei, né? Então eu viria aqui com preto, ó. E aqui puxando
tudo isso para que a gente possa ter um contorno interessante na nossa thumbnail, né? Fica muito marcado, mas é legal dar um contorno bacana. Falar, não, tá muito forte. Pode diminuir aqui na opacidade também e tal. Só que eu não vou fazer esse contorno. Eu vou fazer esse contorno, como eu falei pra vocês, com a minha mesa digitalizadora. Porque eu raramente faço esse tipo de trabalho aqui. Deixa eu mexer na minha luz aqui. Isso aqui tá uma bagunça. Tem uma mesa bem básica. Essa mesinha aqui. Ela me ajuda bastante. E aí, eu vou fazer pra vocês aqui o contorno, tá bom? Eu gosto de fazer o contorno da mesma forma que eu fiz ali. Crio aqui uma cor sólida. Vou puxar aqui para o vermelho. Esse é o meu vermelho. Vou dar aqui um Ctrl I. Beleza, ficou a camada desse jeito. Eu vou deixar essa camada aqui em divisão. E agora, com o meu pincel... Aí aqui eu gosto de usar esse pincel redondo, duro, tamanho e pressão. Eu vou mexer aqui nos ajustes dele. Dinâmica de forma aqui, a tremulação de ângulo e inclinação da caneta. Transferência aqui, fluxo, pressão da caneta. Beleza. Porque aqui quando você muda para caneta, você realmente tem uma caneta. Vou voltar aqui para o branco. Ó, você tem uma caneta e quando você passa, você tem esse efeito aqui. Cara, facilita muito a sua vida uma mesa digitalizadora. Mas eu entendo que nem todo mundo usa uma mesa digitalizadora, porque nem todo mundo tem uma mesa digitalizadora, né? Então eu vou diminuir aqui o tamanho, ó, e vou passar para vocês verem como que vai ficando, ó. Olha que como a caneta ela facilita muito a sua vida, ó. Então conforme eu vou passando aqui, vai dando mais efeitos. Olha como fica aquela pontinha, né? Aquela aresta ali muito mais bonita e tal. Eu gosto muito de fazer esses efeitos nas minhas thumbnails e obviamente eu já fiz muito com mouse também. E vai muito aí da sua condição, se você pode comprar ou não uma mesa. Só compra uma mesa mesmo se você realmente estiver precisando, se tiver um dinheiro sobrando e tal, mas eu recomendo aí você colocar no seu setup se você está querendo trabalhar com design, se quer desenhar também, funciona muito para você desenhar e tal. Então aqui eu vou fazendo isso daqui, ó. Os pontos que eu acho que tem que ficar mais suave, eu venho puxando. E aí, se eu não conseguir fazer com a mão, eu posso apagar, posso puxar. Aqui, ó, não fiz com a mão direitinho. Puxo aqui, né? Já economizo um tempinho. Aqui não vai precisar muito, mas eu vou só dar um contorno aqui de leve. Se eu achar que o divisão tá ruim, eu posso vir aqui pro modo normal também. Vou vir pro modo normal porque eu vou duplicar isso daqui depois e eu vou mostrar pra vocês como que fica. Este contorno aqui, ó, nessa parte da face, eu acho um dos mais bonitos. E na verdade eu não achatei aqui, né? Eu deveria ter achatado, ó. Pra fazer esse contorno ali eu acho melhor, porque ele fica já no formato certinho que eu quero, ó. Que eu acho muito bonito quando você vem aqui fazendo esse contorno aqui, ó. Fala assim, pô, mas tá estranho isso daí, cara. Não tem nada a ver isso daqui. Calma que a gente vai chegar lá. Então aqui eu vou borrar ela. Vem puxando aqui. Puxando do jeito que eu achar que tem que puxar. Ah, mas não tá ficando do jeito que eu quero. Vem aqui, ó. Pega o pincel preto. E pinta. Eu acho que vai ficar muito marcado para essa thumbnail. A luz não tá tão forte assim. Então eu posso fazer o seguinte. Posso pegar essa ferramenta aqui na verdade aqui, né? Do desfoque. Será que funciona? Será que a gente consegue entregar aqui alguma coisa? Tá muito grande, né? Vou diminuir aqui, ó. Vem aqui diminuindo bonitinho. Até encontrar a minha luz. Ainda assim está me incomodando bastante. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar muito. Vou trocar de pincel aqui. Vou vir para o redondo macio. Opa. E vou diminuir essa opacidade aqui. No preto mesmo. Redondo macio.
E vou tirar só dessa parte, que eu achei que ficou muito pesado. Às vezes eu acho que nem precisa, né, cara? Tá muito estranho. Poderia aumentar a largura dele aqui só pra gente ter... Eu vou vir dessa forma aqui mesmo. Eu acho que não tá combinando aqui. Ou ele tá muito grande. Também tem essa possibilidade, né? Que eu acho que essa luz ela não vem até aqui em cima. E nem até aqui embaixo. Aqui eu vou... Vou fazendo aqui, vou dando o meu jeitinho, né? O importante é você encontrar uma forma de chegar lá, ó. Eu acho que já melhorou bastante, hein? Já melhorou bastante aqui. E aqui eu vou fazer esse contorno, ó. Como a luz bate mais forte vindo daqui, né? E aqui ela tá um pouquinho mais fraca. Vou voltar aqui pro meu pincel, vou dar uma achatada nele. Eu gosto de achatar, naquela parte ali eu tinha feito ele sem achatar. Mas aqui, ó. Opa, no branco. Como a luz está mais fraca, eu não vou pesar muito a mão, eu vou só trazer essa luz para cá, assim, de forma mais suave, né? Mesmo porque eu vou fazer uma paradinha aqui que vai trazer essa thumbnail para lugares um pouco mais legais. Beleza, não terminei. Deixa eu só me organizar aqui na minha mesa, que tá uma bagunça agora. Então nós temos essa camada aqui. Eu gosto de duplicar ela, porque eu faço um truquezinho bem legal. Na camada de cima, tá vendo que essa camada de cima aqui, ela vai ficar vai se sobressair, obviamente. Eu posso mexer no modo de mesclagem e encontrar um modo de mesclagem que faça mais sentido para mim. Então vem aqui, se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar, ela vai ficar muito mais brilhante. Posso voltar aqui para o normal, posso vir para luz indireta, direta ou coisa do tipo. Eu vou colocar brilhante aqui e na de baixo eu também vou mexer. Posso colocar aqui o que for, mas eu tenho que fazer isso casar com a proposta da thumbnail que eu tô trazendo, tá? Vou colocar indireto, ó. Parece que não faz diferença, mas faz diferença. É mínima, talvez, mas faz diferença, tá bom? Aqui a gente já teria terminado a thumbnail, só que... Pô, não é exatamente o que a gente quer, né? A gente quer fazer uma thumbnail top. A thumbnail tem que ser a thumbnail mais incrível possível. O que eu posso trazer? Acima dessas camadas aqui e abaixo do meu contorno, eu vou criar aqui uma camada de mapa de degradê. Esse mapa de degradê, ele vem do preto. E eu vou criar um ponto no meio apenas, que é um ponto de transição, que é um vermelho mais escuro. E um ponto onde ele vai finalizar aqui na parte mais clara, trazendo o vermelho mais claro. Não é para ficar dessa forma, né, gente? Modo de mesclagem aqui. E aí você vai encontrando, né, o seu modo de mesclagem. Você vai encontrar aqui qual modo de mesclagem vai funcionar melhor para sua thumbnail. Acho que o divisão tá legal, ó. Tá vendo que tá uma transição um pouco mais suave. E aí, amiguinho? Camada neles. Ctrl I, sumir. Vou salvar aqui. Tá dando esse barulho por quê, hein? Não sei. Meu PC vai explodir. E aí no pincel aqui, ó. Redondo, macio. Vamos brincar aqui. Aumenta esse pincel. E aí a gente vai trazer o vermelho para tudo que a gente quer, tá bom? Então aqui eu quero no meu personagem. Vai pintando aqui de branco. Ó, tá vendo que você vai ambientando ele, ele vai ficando mais ambientado. Poderia deixar em tudo ali, mas eu quero só em alguns pontos-chave. Se invadir aqui a fita não tem problema. Se invadir a boca do nosso personagem não tem problema. A gente quer só trazer essa ambientação para o meu personagem aqui. Olha a diferença que isso faz, cara.
Olha a diferença que isso faz. Ah, mas eu não tô gostando dessa luz aqui, ó. Tá muito forte. Não tô gostando desse contorno. Vamos mexer nesse contorno, galerinha, ó. Tá vendo que eles estão muito fortinhos aqui? Lembrando que o preto é o que vai esconder na nossa máscara. Posso deixar aqui, ó, e vem, ó. 1, 2, 3, 4. Vou tirando. Vem aqui nessa de cima também, ó. E vou tirando. Tiro aqui também. Tiro um pouquinho aqui. Olha como a gente conseguiu dar uma certa profundidade. Beleza, terminamos a thumbnail? Não, a gente ainda vai finalizar essa thumbnail. E aqui a gente vai finalizar mesmo. Deixa eu só esconder isso daqui. Eu vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, a gente volta atrás. Eu vou selecionar tudo. Será que a gente consegue fazer isso daqui funcionar, galerinha? Selecionar tudo do início até o final aqui, ó. Segura o Shift, clico no primeiro, no segundo, no último e vou. Ctrl E. Tudo virou uma imagem só. Venho aqui em filtro. Mentira, não vou em filtro agora não. Na verdade eu vou em filtro sim, galerinha. Filtro. Camera Raw. Olha como que fica uma bagunça, né? Tá tudo selecionado aqui. Se eu aumentar a nitidez até o talo aqui, será que fica estranho? Vamos dar um zoom pra ver, ó. Acho que essa nitidez até uns 70, 80 aqui tá ótimo. Venho nos efeitos aqui. Textura, vou pôr 54. Aqui não é uma regra, tá? Venho aqui na claridade, vou pôr uns 20. Poderia até adicionar a própria vinheta, né? Aqui na ótica, ó. Só que essa vinheta aqui... Eu vou adicionar essa vinheta. Vou deixar ela mais escura aqui nas bordas. E vou dar um OK. Ele não está como objeto inteligente. O certo seria eu adicionar como objeto inteligente. Vou voltar aqui, converter em objeto inteligente. Vem no filtro, Camera Raw. Não esquece de salvar ali, seria duplicar para depois dar o Ctrl E, tá? Senão você perde todas aquelas camadas, mas como aqui é um tutorial, depois eu volto. Vem aqui no efeito. Beleza, tá ótimo, ó. Tudo que eu queria. Finalizamos? Nada, 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 nada. Vou duplicar isso daqui, gente. Dupliquei, vim aqui em filtro, outros, alta frequência. Se eu colocar no 5 aqui tá ótimo. Sobrepor. Olha a diferença que isso daqui já tá fazendo. Finalizei agora a minha thumbnail. Você vai se perguntar aí, não finalizou sua thumbnail ainda não. Você ainda não tem sua thumbnail finalizada. O que que a gente vai fazer aqui então? Vou vir aqui, ó. Vou criar aqui saturação, matriz e saturação. Que é justamente esse efeito aqui, ó, de matriz e saturação. Se eu aumentar muito a minha saturação, olha como é que fica, né? Fica estranho, você vai falar assim, pô, daqui tá estranho. Mas a gente quer trazer uma certa saturação. Então vou deixar uns 10 aqui. Se eu aumentar a luz, olha como é que fica. Se eu esconder demais, vai ficar estranho. Então vou deixar no 0 aqui, bonitinho. A matriz eu não vou alterar, porque senão vai alterar a cor da minha thumbnail. Só vou aumentar essa saturação. Mas aí você fala assim, ah, pô, mas... Tá, mas pra que você adicionou esse filtro aqui de matriz e saturação? Porque a gente pode mexer em coisas aqui muito legais. Se eu vier em principal aqui, eu posso vir aqui no vermelho. Então o vermelho, se eu quiser aumentar a saturação, aumenta a saturação só de vermelho, entendeu? Se eu quiser tirar, eu posso tirar a saturação de tudo que for vermelho. Então se eu quiser aumentar a saturação do vermelho aqui, eu posso aumentar. Se eu quiser aumentar a saturação do amarelo, eu posso aumentar a saturação de amarelo, mas aí vai pegar onde tem tons amarelos. Então tem tom amarelo na pele, tem tom amarelo em outros lugares. Então a gente pode brincar aqui de colorir de verdade, ó. O verde, por exemplo, ó, quase não tem verde na minha thumbnail, então isso aqui não vai fazer muito sentido. Os cianos também não tem, as magentas tem, aqui a gente pode mexer um pouquinho na magenta, não vai mudar muito, tá vendo? Só tá mexendo aqui em cima, aqui assim. Então a gente pode fazer isso. E a gente pode até pegar aqui, ó, e ir mexendo em diversas outras coisas aqui que vão mudar e muito a nossa imagem, ó. Tá vendo? Posso adicionar aqui, ó. Brincando com as transições e tudo mais, deixando mais quente, deixando mais frio. Mas aí eu queria deixar dessa cor aqui, ó. Só para você ter ideia, sem o fio, ó, com o filtro, sem o filtro.
com o filtro, sem o filtro. Vai falar assim, pô, mas não mudou nada. Mudou sim, vocês vão admitir que mudou sim. É se você quiser dar um toque mais profissional para sua thumbnail, né? Sempre que eu junto elas, aí eu tiro o zoom ali, fica esse negócio estranho aqui, esse recorte aqui, né? Mas tá tudo certo, é isso mesmo, a nossa thumbnail. Olha como ficou a nossa thumbnail do Pidgiri profissional. Comenta aqui o que você achou dessa aula, o que você achou dessa thumbnail e qual o valor vocês dariam para uma thumbnail como essa daqui. Por quanto vocês venderiam uma thumbnail dessas? 20, 30, 40, 50, 150 reais, 200 reais, 300 reais? Eu já fiz uma thumbnail muito parecida com essa daqui por um valor extremamente baixo, que foi 40 reais. E eu acho que 40 reais por uma thumbnail como essa daqui é muito barato. Eu já vi gente cobrando 250 reais por uma thumbnail como essa. E vocês podem fazer aí no seu dia a dia para diversas pessoas, basta você encontrar o cliente que esteja disposto a trabalhar com vocês. Mas fazendo essas técnicas, aplicando nas suas thumbnails, explorando a sua criatividade, estudando bastante, vocês conseguem fazer qualquer tipo de thumbnail, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e a gente se vê em breve. Tchau!